Olá, sejam todos muito bem-vindos ao podcast Direito e Justiça. Aqui você tem informação, orientação jurídica de qualidade. Sou Marcelo Benévolo, jornalista e advogado. No programa de hoje nós vamos receber o médico Dr. Clóvis Bandeira. Nós vamos conversar com ele sobre perícias médicas e a importância desse trabalho para o desenvolvimento, inclusive, de ações judiciais. Dr. Clóvis, pessoa querida, amiga, seja sempre muito bem-vindo. Ô Marcelo, muito obrigado pelo convite. Estou aqui à disposição sempre que precisar. Dr. Clóvis é médico, perito. Como é que o senhor chegou na perícia médica? O que te levou esses caminhos das várias áreas que um profissional médico pode atuar, né? Bem, vamos lá. O meu início na perícia médica, ele começou inicialmente na parte administrativa. Eu fiz medicina de tráfego, uma especialidade até então um pouco divulgada, né? E a gente trabalha basicamente com obtenção de CNH, né? Exames para obtenção de CNH e renovação de CNH junto aos DETRANs em todo o Brasil. Também é feita a parte de avaliação de PCD para adaptação veicular, na forma de junta médica, e dessa maneira eu iniciei na perícia médica administrativa. É uma especialidade da medicina, com registro, como é que funciona Medicina de atuação? A medicina de tráfego, ela é uma especialidade reconhecida pelo CRM, independente. Geralmente faz parte do mesmo departamento de medicina do trabalho e de medicina legal e perícia médica. E para chegar a fazer perícia com fins de processos judiciais ou pré-processuais, inclusive, como que funciona essa atuação do profissional médico? Assim, essa preparação, o estudo, eu sei que você é um cara que está sempre estudando. Vamos lá, a parte judicial, primeiramente o médico ele tem que se credenciar aos tribunais, né? E a partir daí você começa a receber nomeações, né? E você analisa o caso, lógico, e vai fazer. A princípio, qualquer médico pode fazer a perícia médica, mas o ideal é que ele tenha uma formação, até porque o laudo ele tem um ritual de etapas do que precisa ser feito e de como esse laudo precisa ser apresentado. E para que isso não fique falho, é interessante que ele tenha uma formação para poder fazer um laudo, apresentável. Você tem a questão da especialidade, mas no Poder Judiciário, no seu dia a dia, eu acredito que você se depara com assuntos dos mais diversos. De repente, um laudo que envolva um problema cardiovascular, pode ter um laudo que envolva uma situação ortopédica. Como transitar nessas áreas? Às vezes a gente deve ver questionamentos em alguns processos. Ah, mas esse cara não é especializado em obstetrícia, como é que ele vai fazer um laudo? Como é que funciona esse manejo aí desse trabalho? Bem, bela pergunta, Marcelo. Vamos lá. Quando a gente é nomeado, a gente olha o caso e aí depende muito do médico, né, do perito, se ele entende aquela expertise ou não. Então, para ser perito, você tem que estudar bastante e tem que ter uma formação generalista navegando em todas as áreas da medicina, né? Lembrando que a perícia médica ela não tem nenhum fim assistencial. Ela é uma especialidade que visa ajudar, né? Ou seja, o ajudante da justiça, né? Um auxiliar da justiça. Então, é a gente traduzir aquela linguagem técnica para o simples, para o leigo, para que fique fácil, que a pessoa entenda o que aconteceu, né? E facilitar também a decisão do magistrado. Vamos lá. Realmente existe muito questionamento se a perícia ela tem que ser feita pelo especialista. Vamos lá, digamos, é um caso ortopédico, tem que ser pelo ortopedista. É um caso de cirurgia plástica, tem que ser feito pelo cirurgião plástico. Na verdade, isso não existe, né? A perícia médica pode ser feita por qualquer médico e o interessante é que seja feito pelo um colega que tenha formação e perícia. Esse questionamento, ele cai porque durante a avaliação do pleito que está sendo julgado, a visão do médico perito é dirigida para responder os questionamentos do processo. E muitas vezes o especialista não tem essa visão, porque o especialista ele é treinado e formado para ter a visão assistencialista. Não sei se eu consegui me fazer bem claro. No caso, falando de perícia médica, sendo muito específico, o médico perito ele não está ali atuando nem em defesa do autor, nem em defesa da parte demandada. Ele está ali a serviço do Poder Judiciário, como você falou, para ajudar o juiz, que não é médico, né? É operador do direito, entende das leis, como naquele caso concreto, diante de situações técnicas médicas, como que ele vai aplicar a lei, né? Assim?
Exatamente. E traduzir, explicar, muitas vezes, o que são os procedimentos que estão sendo questionados, ou, digamos, como funciona alguma rotina que de repente está sendo questionada, algum atendimento, como deveria ter sido realizado, um medicamento, se tem realmente indicação para aquela doença, para aquilo que está sendo solicitado, uma cirurgia que está sendo pedida. Então, muitas vezes a gente entra para responder esse questionamento para o juiz e transformar toda a linguagem técnica em uma linguagem mais simples, e para que apenas não o juiz, mas todo mundo que está envolvido no processo consiga entender. Também você pode atuar na assistência a uma das partes, né? Aí você não vai estar mais a serviço do juízo, mas aí você vai estar com um olhar para um dos lados da demanda. Está se debatendo uma cirurgia que, em tese, não foi bem sucedida, um eventual erro médico, ou um eventual problema num determinado exame, um laboratório, enfim, você vai assistir uma parte. Isso aí já muda um pouco o foco do teu trabalho, porque você vai estar visualizando, por óbvio, tentar atender ali os anseios do cliente, né? Isso, essa parte aí, inclusive é até interessante a gente, porque muda o nome, né? O perito é o perito do juízo, né? Quando ele está a serviço da justiça. E existe outra figura, que é a figura do assistente técnico, em algumas regiões é chamado como perito assistente, né? Em que ele auxilia uma das partes, auxiliando o advogado numa defesa, né? Ou então em uma ação para pleitear ou defender, né, o cliente nesse caso. No caso de uma defesa, por exemplo, de um profissional médico que está sendo acusado, a perícia ela pode definir o caso, né? Com certeza. Demonstrando que não houve um determinado erro, que o profissional agiu dentro dos padrões éticos, inclusive técnicos. Com certeza. É importante, tanto na parte de quem acusa, quanto na parte de quem defende, estar bem acompanhado, né, e bem assessorado com um assistente técnico. Porque, inicialmente, eu até recomendo que antes de iniciar uma ação, tenha uma análise de viabilidade, para não perder energia e tempo com ação que, às vezes, não tem fundamento, né? E na parte de defesa é essencial a presença de um assistente técnico para poder orientar o advogado, que também necessita dessa, digamos, tradução de termos técnicos para uma linguagem mais simples, uma linguagem em que o leigo consiga entender, né, e facilitar a defesa. Mostrando, por exemplo, que aquele procedimento que em que está sendo discutido um possível erro médico não aconteceu, né? Mostrar, não, isso é feito desta maneira, tudo foi feito e realmente isso não ocorreu. Então, isso daí é bem interessante que as partes vamos dizer assim, se equipem, né? Se Com bons preparem. assistentes técnicos, se preparem com bons assistentes técnicos para poder defender, né? O que está pleiteando. O senhor falou, inclusive, da questão da viabilidade. E recentemente até conversou sobre essa questão da viabilidade, num caso em que eu estava analisando, e a gente precisava. Será que, de fato, temos um caso? Ou é só a percepção, às vezes, do paciente que está chateado, né? Está maltratado porque não conseguiu, talvez, um procedimento da forma como ele queria, e aí já imputa, não, foi erro médico, foi problema do hospital, e quando muitas vezes não é, né? Ou pode até se confirmar. Então, o que que é exatamente essa viabilidade? O que que é essa análise? O que que é feito? O que que o perito, no caso, como o médico, melhor dizendo, assistente, né? O perito assistencial faz numa situação pré-processual? Excelente pergunta, Marcelo. Vamos lá. A análise de viabilidade, hoje em dia, a gente é muito procurado, inclusive pela parte diretamente, às vezes até sem ser procurado pelo advogado diretamente. Vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa chega no consultório, ô, Dr. Clóvis, eu vim aqui porque eu acho que houve um erro médico no atendimento do meu pai. E aí chega com um prontuário médico lá e pede para a gente analisar se há indícios de realmente se houve algum erro ou não. E a partir daí é apontado, ó, realmente aqui isso não deveria ter sido dessa maneira, há indícios, né? E fica a critério do cliente se ele vai procurar um advogado e iniciar uma ação. E muitas vezes isso nós também somos procurados por colegas advogados, né? Que já têm o cliente, mas não iniciou ainda o processo e pede para a gente analisar, né? E uma das coisas que pelo menos me traz muita paz é fazer isso,
Porque muitas vezes a gente não encontra o erro médico e a família fica com aquela angústia, achando que faltou alguma coisa no atendimento. A gente senta com a família, faz uma reunião, explica tecnicamente, traduzindo a linguagem técnica para o leigo para que ele entenda. Ó, realmente isso que aconteceu era o que realmente iria acontecer. Não houve erro médico. E quando há, a gente aponta as falhas e fica a critério do cliente e do advogado o restante da ação. Antes de começar a atuar nessa área, assim, a imagem que eu tinha, né, quando se fala em perícia, é o médico pegando no paciente, manipulando, examinando, mas o senhor tocou num ponto que é muito fundamental também, que é a questão dos documentos médicos, né? O que são esses documentos? O que pode se encontrar nesses documentos que pode configurar, sim, uma hipótese de termos uma demanda judicial ou descartar que não houve um problema necessariamente, né? E orientar até aquele paciente, diz, olha, tudo correu bem e tal. Me fala um pouco dessa questão dos documentos. Bem, a parte de documentos médicos é uma das partes que essenciais em toda avaliação de processo, em toda demanda, né? O médico e todos os profissionais de saúde, ele tem a obrigação de registrar tudo que está sendo realizado. Tá lá no Código de Ética Médica, né? E das outras também, da enfermagem, da Enfermagem, odontologia, da odontologia. psicologia, né? Então, esse registro tem que ser ficado, tem que ser registrado. E isso daí é a defesa do médico, é a defesa do profissional de saúde. Ou seja, ele de repente está envolvido em uma ação de erro médico. O que vai defender ele? O registro que ele deixou no prontuário. Hoje, temos vamos dizer, uma melhora nessa parte. Eu acho que as gerações mais novas acabam escrevendo um pouco mais. Algumas gerações um pouco mais antigas escreviam muito pouco. Então, a gente tinha muita falha de preenchimento de prontuário. E isso deixa uma visão, um vazio, né? Uma lacuna Uma lacuna informacional. informacional em que a gente não consegue responder muitas vezes os quesitos, seja esses quesitos apresentados pelo juízo e aí pelas partes também. Então, o preenchimento do prontuário médico, a evolução médica, uma prescrição médica bem feita, uma solicitação de exames, uma justificativa, um relatório, sinais vitais numa ficha de controle médico no prontuário, realmente faz um diferencial muito grande e denota uma boa prática médica. Ou seja, cada vez que o médico for atender o paciente, vai lá, faz o registro. No caso do hospital ainda é muito manual, né? A gente vê aquelas papeletas ali no enfermagem e tal. No consultório, acredito que a coisa já está mais informatizada, né? Que até facilita a localizar informações, a precisar a data de quando foi determinado atendimento, determinado procedimento, né? Acredito que para o profissional perito isso também faça a diferença, é a qualidade dessa documentação médica. A qualidade da documentação médica é muito importante, né? A letra legível, que é tão questionada dos colegas médicos também, né? Muitas vezes a gente pega prontuários em que a gente não consegue ler. Realmente é bastante difícil a leitura. Já houve caso de eu precisar falar com um colega, amigo, por favor, traduza o que está escrito aqui, porque eu não estou entendendo, né? E às vezes, quando a gente não consegue, a gente apresenta o laudo desse jeito. Eu, pelo menos, coloco a foto e boto ilegível, né? Porque realmente fica bastante difícil. Hoje, com os prontuários eletrônicos, fica bem mais fácil, né? Você procurar, você fazer uma busca, você ir diretamente ao ponto que está sendo questionado, né? E a própria organização também do prontuário, né? Ou seja, se tem tudo separado, se está organizado de uma forma temporalmente, ou se está organizado em separado e temporalmente. Vou explicar isso de uma forma melhor. Um prontuário de uma pessoa que está internada. Então, ele tem a evolução de enfermagem, a evolução, digamos, da fisioterapia e a evolução médica. Por temas, digamos Né? assim. Então, está separado por especialidade. Alguns prontuários a gente pega, ele está por data. E ali todo mundo evoluiu. O médico, o enfermeiro e tudo. Então, quando a gente pega um prontuário que está bem conservado, legível, isso daí realmente facilita bastante a vida do perito e melhora bastante em qualquer caso de qualquer averiguação, seja ela para quem está demandando ou para quem está se defendendo. Você já se deparou com situações, né, da família chegar, doutor Clóvis, olha, teve um problema aqui, foi um erro com meu pai morreu, ou meu irmão e tal, o procedimento deu errado, e você, tá certo, vamos estudar os documentos, e a partir desse estudo dos documentos você conseguiu demonstrar, do ponto de vista técnico, né, como profissional de perícia, que ali não havia um problema. Ou no sentido contrário, sim, olha, temos aqui um ponto para a gente discutir isso na justiça. Sim, sim. Isso, inclusive, tem ficado cada dia mais comum.
a gente conseguir mostrar, né, principalmente na análise de viabilidade, que não houve erro, né? E geralmente quando isso acontece, a gente nota que as famílias ficam, é uma sensação de paz, né? Porque realmente deve ser algo muito ruim você ficar com a impressão, você ficar com a dúvida se houve um erro médico no atendimento de um familiar seu, de uma pessoa que você gosta, né? E eventualmente às vezes chega até a óbito. E você fica pensativo com isso, né? Muita gente perde o sono, né? Então, quando você tem essa avaliação para saber, ficar totalmente esclarecido o que ocorreu, é muito bom. E quando você confirma, aí fica a critério, né? Disso daí pegar, ficar documentado, iniciar uma ação judicial de cobranças ou não. A gente falando aqui muito também da questão médica, mas do ponto de vista do paciente, é importante que as pessoas saibam que o prontuário, ele pertence ao paciente. Embora ele esteja em poder de uma instituição, de um hospital, de uma clínica, de um consultório médico, mas as informações são do paciente e o paciente tem direito a ter acesso a essas informações até para procurar um profissional e ter essas dúvidas, né? É, exatamente. O prontuário médico é do paciente e a responsabilidade é do hospital. Então, é interessante que o paciente saiba o direito dele de acessar o prontuário médico e saber se realmente foram realizados os registros de maneira correta, né? Outra demanda, Marcelo, em relação a isso que vem aumentando bastante na área da perícia médica, acaba se confundindo com outra especialidade, mas não deixa de ser uma perícia, é a auditoria de contas, né? Muitas vezes, em contas particulares e às vezes até em contas de convênio, a Tu está gente falando nas relações de clínicas com planos de saúde. clínicas com planos de saúde, clínicas diretamente com o paciente, de forma particular, né? Então, algumas vezes a gente é demandado para averiguar se a conta está correta, né? Nessa Prestação dos serviços, na Exatamente. execução dos procedimentos. A execução dos procedimentos, se isso está sendo descrito corretamente na nota fiscal, se aquilo que está na nota foi cobrado, e realmente é um campo em que a gente encontra bastante falha. Por exemplo, a gente vai averiguar uma prestação de serviço e você chega lá, a descrição é apenas o serviço cheio. Vou te dar um exemplo. É, cirurgia, e aí você pega, a nota está lá, um tipo de cirurgia. Vamos botar, por exemplo, a cirurgia plástica, tá lá. Mastectomia. Não, mastectomia com reconstrução de mama, entendeu? E aí você não tem explicado. Houve anestesia? Quanto foi o honorário do anestesista? Entendeu? Houve a despesa hospitalar? Quanto foi de despesa hospitalar? O que foi gasto no hospital? Né? O que foi gasto? Então, isso aí tudo vem num combo fechado, né? Muitas vezes por acordos de pacote, né? E você não sabe realmente o que foi gasto. Quando é feito pacote fechado, acredito que às vezes é até benéfico para o cliente, porque o que aumentou ou diminuiu, aquilo já estava combinado. Mas quando é feito sob demanda, é obrigação do prestador de serviço mostrar realmente o que foi gasto, né? E essas contas muitas vezes não batem. Chega para a gente essa demanda e realmente quando a gente vai ver, não é tudo aquilo. Inclusive, essa questão que você fala, dever informacional, inclusive, tem levado profissionais da saúde a uma condenação por responsabilidade, por ausência da informação. Por ausência da informação, seja prestada ao paciente, ou seja, pela ausência do registro dessas informações, né? A gente vê isso na justiça, alguns profissionais sendo condenados. Muitos colegas médicos, ele tem a ideia, porque na própria formação médica, a gente tem a ideia dos 3 erros médicos: imperícia, imprudência e negligência. Mas no Código de Ética Médica existe o dever informacional, né? E quando o médico não informa o paciente, não discute com o paciente as opções terapêuticas que podem ocorrer e deixa isso bem claro que a escolha é do paciente, como ele vai ser tratado, né? As opções que ele tem, então isso gera bastante discussão. E a informação hoje realmente é essencial. Em Não, época de Google, né? Em época de celular, que a informação está na mão, é muito importante que o médico repasse aquela informação e registre isso. Não só repasse, informe o cliente, esclareça, mas que cuide da documentação médica, né? cuide e prove que realmente ele pegou e esclareceu, né? A gente consegue observar muitas vezes termos genéricos, né? Tem uma documentação do prontuário, o termo de esclarecimento livre,
né? E aí você coloca os procedimentos, vai ser realizado o procedimento X, o procedimento Y, e explicar o que que é inerente daquele procedimento. Esse procedimento ocorre isso, poderá ter efeitos adversos, complicações, são essas as complicações mais comuns e tudo. Isso hoje é essencial que seja realizado da maneira correta e bem clara. E dê tempo que o paciente reflita sobre aquele procedimento, se realmente ele quer. Às vezes, Fazer uma tomada de decisão. às vezes até encontro colegas que dão o termo e mandam o paciente para casa. Entendeu? Ó, tá aqui o termo, vá para casa, leia, Pense. pense. Se você concordar, assine e retorne. Entendeu? A prática antigamente era muitas vezes um termo bastante genérico, em que você pegava e entregava, o cara já assinava muitas vezes sem ler, porque na cabeça do paciente, né, na cabeça do leigo, eu vou ter que assinar isso aqui mesmo de todo jeito, já que não vai mudar, né? Mas, assim, ninguém é obrigado a fazer o tratamento. O tratamento é uma escolha sua, né? E outra é realmente direcionar o procedimento que está tendo que ser esclarecido e evitar termos genéricos. É realmente uma recomendação. Termos genéricos no caso do consentimento. Exatamente, do consentimento, né? Então, muitas vezes, até mesmo durante a internação hospitalar, a pessoa pega e vai assinar, quando não é o próprio paciente, é um responsável, assina um termo genérico. Ó, estou ciente que pode ocorrer tudo, né? Então, isso Já daí... fica com medo, já começa a querer desistir, né? Exatamente. Então, é interessante que ele pegue e sente e olha, tudo, porque muito questionamento, na verdade, a maioria dos questionamentos que existem em relação à saúde é por falta de relação, de boa relação médico-paciente. E essa parte informacional, ela é essencial numa boa relação médico-paciente, ou seja, tem-se que ser informado do que vai ser realizado e por quê. E, inclusive, se puder, discutir a conduta. Ó, tem a opção essa, a opção A e a opção B de tratamento. Pode ocorrer isso e essa pode ocorrer essas outras coisas. Qual que você quer? Né? O paciente, afinal, é o maior interessado nisso, é ele que tem que escolher. Costuma-se dizer que informação a mais nunca é demais, né? Nunca, nunca é demais. Pois é, estamos conversando com o Dr. Clóvis Bandeira, médico perito, falando sobre as nuances da perícia judicial e também da função do médico como um assistente perito em casos judiciais. Queria agradecer a presença do Dr. Clóvis. Seja sempre muito bem-vindo aqui do nosso programa. Joel, eu que agradeço aí o convite e estou à disposição. Sempre que precisar, conte comigo. Muito bem. Vocês que nos acompanham, obrigado pela sua audiência. Participem, compartilhem, deem sugestões de pauta para a gente trazer aqui profissionais sempre para dar boa orientação, boa informação jurídica para vocês. Até o próximo programa.